Olá, contagem regressiva para a nova Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. A conferência será realizada em Belém do Pará, do dia 10 ao dia 21 de novembro. A COP é o principal evento global voltado para as mudanças climáticas que ameaçam o nosso planeta. Que resultados esperar da COP30? Qual sua importância estratégica? Como a ciência climática brasileira vai se inserir neste encontro? Perguntas para Moacir Araújo, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador científico da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais. Professor, muito grata pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco e para falar de um tema tão caro, né, para a gente, para o planeta, que são as mudanças climáticas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Estela, estar aqui no Opinião, assim, um programa que já tem um histórico maravilhoso, né, de informação e de trazer, né, as questões importantes, que eu diria, né, atuais aqui para o nosso estado, mas para além disso, para o país e para o planeta. Professor, considerando o cenário climático atual e considerando a sequência de COPs já realizadas até aqui, que expectativas o senhor guarda especificamente para a COP30? Veja, nós estamos na 30ª COP, né, Conferência das Partes, tá? E todas as COPs anteriores, elas foram progressivamente considerando a ciência climática. Então, desde a primeira COP até a COP29, o ano passado, em Baku, no Azerbaijão, houve uma construção de consenso em torno do que realmente existe de sólido, cientificamente falando, com relação às mudanças do clima. Então, nós chegamos num determinado estágio em que, de fato, não existe mais nenhuma dúvida sobre isso. Tá? Não existe nenhuma dúvida de que nós Nenhuma dúvida científica. Absolutamente nenhuma dúvida científica, que nós estamos vivendo uma emergência climática. E ao longo de todos esses anos também, foi se acumulando uma quantidade grande, né, de diagnósticos e de soluções também baseadas na ciência, para que nós possamos passar da forma mais tranquila possível, que vai ser difícil, já está tendo, né, já está sendo difícil por esse momento de emergência climática. A COP30 aparece no momento em que tudo isso tem que ser transformado em ação. Não à toa, por exemplo, a COP do ano passado, né, que eu falei lá no Azerbaijão, foi considerada a COP do financiamento. Muita discussão sobre financiamento. Eu, pessoalmente, eu acho que esse tema ele vai ser abordado o resto, né, de nossa trajetória, para além da COP30, sempre, que é uma questão fundamental. Mas essa COP, agora em Belém, né, ela está chegando no momento em que nós precisamos de quê? De implementação. Por isso, desde já, desde antes que aconteça, porque a COP do financiamento, ela sempre toma o nome após os avanços que nós temos em determinado assunto, como foi o financiamento do ano passado, né? Agora, desde antes de chegarmos na COP, essa está sendo considerada a COP da ação e a COP da implementação, a COP da urgência climática. Agora, o senhor participou da Conferência de Bonn, na Alemanha. Isso. Espero ter pronunciado mais ou menos certo. Está correto. E esse evento é preparatório para a COP30. Isso. Como é que funciona exatamente? Qual o papel dessa conferência que antecede as COPs? Veja, todo ano, né, nós temos esse encontro lá, né, nas Nações Unidas, em Bonn, na sede das Nações Unidas. E esse encontro é quase como se fosse uma COP, né? Eu diria que seria uma pré-COP oficial, porque nesse encontro nós discutimos, né, os países estão todos presentes, as delegações estão presentes, como na COP, como nas COPs, e nesse encontro nós discutimos o estado de avanço das negociações e também como a ciência avançou para que a gente possa levar para a COP, no caso, para Belém,
né, o mais pacificado possível as discussões com relação às agendas que vão ser abordadas. A COP é um acontecimento que envolve diversos países e eu queria que o senhor, acho que não é uma especulação, porque há todo um planejamento Claro. até se chegar à COP, mas o que o Brasil está levando para a COP 30? Que proposições, que temas, que olhares brasileiros vão aparecer na COP 30 em Belém? Veja, essa COP 30 ser no Brasil, ela é muito significativa. É a primeira em solo brasileiro. É a primeira em solo brasileiro e eu não sei quando é que teremos outra, né, porque elas de fato precisam ser, né, ter uma abrangência planetária e, portanto, circular, né? Mas o Brasil tem um papel muito importante nas discussões. Por quê? Porque o Brasil possui características, né, de território, de diversidade, de população diversa, enfim, né, que trazem um aspecto fundamental, que é justamente você poder propor soluções a partir de uma experiência própria. Sim. O Brasil traz, por exemplo, a voz dos povos originários. Isso vai ser muito importante na COP. Né? A ciência que a gente chama a ciência dos povos originários. Para ter ciência dos povos originários, precisa ter povos originários. E nem todos os países conseguiram manter as suas populações originárias. E o Brasil tem um universo enorme de sabedoria, não dura, né? A ciência não dura, como a gente chama, mas que é tão efetiva e tão eficaz, e em muitos casos até mais eficaz do que a ciência clássica que nós estamos acostumados a trazer. Então, isso é um aspecto fundamental. Um outro aspecto fundamental também é a possibilidade de você ter, num local, em um único país, uma gama enorme de chances de fazer acontecer uma transição energética, por exemplo. Então, o Brasil é riquíssimo de possibilidades no que se refere à energia solar, a energia eólica. Esses dois aspectos do Nordeste se destacam enormemente. O Nordeste é a locomotiva da transição energética brasileira, né? Nós estamos vivendo isso, mas o Brasil também tem uma quantidade enorme de reservas de terras raras, que está muito cobiçadíssima, né? E etc. São 135 milhões de toneladas no mundo, 44 milhões estão na China e 22 milhões estão no Brasil. Então, né? E esse material, esses minérios, eles são muito importantes para você, por exemplo, garantir, né, uma escala em tudo o que é carro elétrico, enfim, várias soluções que você precisa disso para as baterias. E para além disso, o Brasil também é muito criativo e está trazendo soluções muito interessantes no que se refere ao aspecto do financiamento também. Né? Nós estamos acompanhando aí que nós, praticamente pela primeira vez, né, nunca antes na história desse país, eu posso repetir esse jargão, né? Nós juntamos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e os três, né, poderes da República assinaram protocolos confirmando seus compromissos na transformação ecológica, liderada pelo ministro Haddad, mas que envolve de forma, né, transversal todos os ministérios. A nova indústria brasileira, por exemplo, ela é totalmente centrada numa indústria de baixo carbono. Ou seja, isso está capilarizado, né, em toda a estratégia de desenvolvimento do país e é uma experiência profundamente interessante. Né? Professor, considerando aí os desafios climáticos, né, que os países todos que têm pela frente, que o planeta tem pela frente, onde o senhor identifica os maiores avanços brasileiros, quer dizer, uma contribuição brasileira mais significativa? Separei aqui uns pontos: descarbonização, agricultura sustentável, preservação florestal, proteção de áreas costeiras, ou aí outro segmento que o senhor queira destacar? Eu acho, viu, Stella, que você trouxe um aspecto fundamental e, de fato, eu queria
e falar um pouquinho sobre esses pontos. Tá? A matriz energética do planeta, né, ela é caracterizada por um consumo muito elevado de combustível fóssil. 65% a 70% da energia do planeta né, ainda vem de combustível fóssil. O Brasil é um ponto fora da curva. Né? Por quê? Porque as emissões de gases de efeito estufa, sobretudo de CO2, mas tem o metano, tem o óxido nitroso, né, que são muito agressivos, mas felizmente são em quantidade menor, o principal é o CO2, as emissões brasileiras não vêm da queima de combustível fóssil, contrariamente a praticamente todos os países do planeta, sobretudo os países do norte. Né, sobretudo os países desenvolvidos, enfim, considerados desenvolvidos de países do norte, que têm suas matrizes energéticas completamente vinculadas e dependentes, suas economias são dependentes do combustível fóssil. O Brasil não. O problema do Brasil é queimada e destruição de floresta. Esse é o problema do Brasil. A grande emissão brasileira vem justamente do uso do solo. E o Brasil tem uma contribuição enorme a dar nesse sentido, ou seja, desenvolver técnicas como a agricultura de baixo carbono, que está sendo feito já, reduzir o desmatamento enormemente, que está sendo feito já, e criar fundos de financiamento específicos que levem em consideração manter a floresta em pé. Entendeu? Então, assim, o Brasil tem essas contribuições todas. Do ponto de vista da região costeira, aí eu vou falar um pouquinho, porque é a minha praia, Sim. né? Eu sou do departamento de oceanografia da universidade, né? E assim, do ponto de vista costeiro, o Brasil também tem muito a ensinar, porque nós estamos no processo acelerado, felizmente, né? Foi retomado com esse terceiro governo do presidente Lula, de criação de unidades protegidas, unidade marinha protegidas. Né? São áreas em que você conserva aquelas estruturas que podem, de fato, proteger, né, a nossa costa toda com relação à erosão, aumento do nível do mar, etc. Então, o Brasil também tem muito a ensinar com relação a isso. Agora, tem o outro lado da moeda. Nós somos um país muito vulnerável. Nós somos um dos países mais vulneráveis do planeta, eu diria. Essa história de deitado eternamente em berço esplêndido, isso é conversa para boi dormir, viu? Agora, essa vulnerabilidade, ela vem de onde? A vulnerabilidade, ela tem dois aspectos, né? Ela tem um aspecto que é, por exemplo, associado à mudança geral do clima. Um vento que aumenta mais, o nível do mar que sobe, né? Isso é resultante, na verdade, de todas as transformações, né? Esse excesso de CO2 que nós, desde a Revolução Industrial, lançamos. O planeta está aquecendo, então isso aí é uma coisa que eu diria ligada à natureza. Esse é um aspecto da vulnerabilidade. Mas existe um outro aspecto da vulnerabilidade, que na verdade a vulnerabilidade é uma combinação desses dois pontos, né, desses dois aspectos, que é ligado à nossa capacidade de resiliência a essas transformações. E é nesse segundo aspecto que nós temos mais problema. São nossas cidades que não têm a mínima estrutura necessária, por exemplo, para enfrentar os temporais, os eventos extremos, etc. O aumento do nível do mar, por exemplo, coloca a cidade do Recife numa situação de muita fragilidade. Muita vulnerabilidade, muita fragilidade, de fato, né? Porque nós estamos num delta, Recife tem 4 metros acima, em média, do nível do mar, e você começa a pensar, Estela, nós temos só 4 metros acima do nível médio do mar, tá? Nós temos uma maré de 2,70 e etc. Mas para nós termos 4 metros acima do nível do mar, todos aqueles morros ali de Casa Amarela, eles têm que ser compensados por algo muito mais aprofundado. Os mangues, as regiões de baixio, etc. Ou seja, de fato, nós somos muito vulneráveis. Recife é, sim, um ponto de atenção crítico no que se refere ao aumento do nível do mar e à erosão costeira. Professor, todos esses países que formam, vou chamar de rede, né, essa rede que pretende uma proteção planetária em relação às mudanças climáticas, todos esses países têm suas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, né, assim que fala? Isso, exatamente. A NDC
do Brasil é reduzir todos os gases de efeito estufa entre 59% e 67%, além de zerar o desmatamento até 2030. A gente está entrando quase em 2026. Vai ser possível cumprir essa meta com esse pouco tempo que resta? Veja, assim, eu coordeno uma câmara de assessoramento científico que justamente, né, traz a ciência para dentro do Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas. Tá? É a Rede Clima? Não, isso é outra coisa. É outra né? coisa. São 25 ministérios, a Casa Civil, a Secretaria da Presidência, né? E que tem duas pessoas fora do governo, uma é a Rede Clima, e, portanto, eu estou dentro através da Rede Clima, e a outra é o Fórum Brasileiro, que, inclusive, é o Sérgio Xavier, colega, não sei, você deve se lembrar do Sérgio, demais. Né? Um grande amigo, né, que preside o Fórum Brasileiro. Pernambucano, Pernambucano, né? sim. Não sei se ainda está no PV, na rede. É muito ligado à ministra Marina, enfim, né? É uma pessoa com quem eu já trabalho há algum tempo e é um grande amigo, né? E aí nós estamos, nós dois lá, mas a ciência é trazida pela Câmara. A Câmara tem como objetivo acompanhar a NDC brasileira, um dos objetivos, né? Nós temos sim chance de fazer isso, né? Nós temos sim chance de alcançarmos as nossas contribuições nacionalmente determinadas. Nós vamos monitorar isso. Agora, eu faço uma campanha também, eu tenho dito isso de forma recorrente, né? Eu acho que os nossos ministérios, todos eles, os 25 ministérios que pertencem ao comitê, eles deveriam fazer propaganda toda noite para acabar com o desmatamento. Eu digo isso para todos os ministros e ministras. Por quê? Porque, assim, nesse plano clima, nessa NDC, né, nesse projeto de redução de emissões, cada ministério foi instado a dizer qual é a contribuição que ele vai dar de redução de emissão de CO2. Portanto, é de maior interesse de todos os ministérios que a gente zere o desmatamento o mais rapidamente possível. Porque quando nós gerarmos o desmatamento, a pressão sobre os outros setores da economia vai ser muito menor. Percebe? Então, eu digo sempre brincando, né? Vocês deviam fazer propaganda em horário nobre para acabar o desmatamento. Ministério do Transporte, acabe o desmatamento, etc. Ministério de Minas e Energia, acabem o desmatamento, parem com o desmatamento, porque isso vai aliviar, inclusive, para a economia do Brasil, né? Pensando no país como um todo. Então, eu acho que nós somos capazes, sim, né? Se nós continuarmos nessa pisada, eu diria, né? Eu acho que nós temos um compromisso importante. O Brasil foi um dos países mais audaciosos, né? Que trouxe a sua contribuição nacionalmente determinada, que apresentou, aliás, a revisão foi apresentada, né? Em Baku, não foi nem a primeira versão. Vários países ainda não trouxeram as suas contribuições, etc. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de mostrar e dar um exemplo para o mundo de como se faz. Cada país tem independência para estabelecer a sua própria meta. Sim, isso faz parte do Acordo de Paris, né? No Acordo de Paris, que vai fazer 10 anos, mais uma razão para a gente estar agora na COP30, são 10 anos do Acordo de Paris, aquele grande acordo, mais de 150 países assinaram esse acordo, dizendo que se comprometiam, de fato, a encaminhar suas NDCs e fazer todo um planejamento, né, para a redução das suas emissões, né? E o país diz, olha, a minha rota é essa, eu vou fazer isso até 2050, eu vou ser zero emissor de carbono, né? O carbono neutro, como a gente diz, tá? Nós também estamos fazendo dever de casa, viu? Aí eu vou fazer um pouquinho de propaganda para a minha maravilhosa e amada Universidade Federal de Pernambuco. Nós fomos a primeira universidade do país que fez o que eu chamei de IDC, que é a contribuição institucionalmente determinada.
E nossa perspectiva... É uma meta própria. Própria da Universidade Federal de Pernambuco, e depois que nós fizemos isso, várias universidades pelo país começaram a fazer. Eu anunciei isso em Baku, inclusive, na COP lá do Azerbaijão, no ano passado, e foi muito engraçado, né? Porque explodiu todas as universidades. Eu acho que é muito interessante se as instituições também possam fazer os seus planejamentos. No nosso planejamento, nós chegamos a carbono zero antes do Brasil chegar a carbono zero. Nós chegamos a carbono zero mais ou menos em 2036, 37, e eu acho que em 2040 a UFPE já é carbono zero, se não antes, viu? Dependendo do recurso que a gente tiver para poder, enfim, né, implementar mais usinas fotovoltaicas, implementar mais tratamento de resíduo, etc. Mas a UFPE está na ponta de lança. Dever de casa. Muito bem, e dando exemplo, o que é melhor, né? Professor, qual é a estatura da ciência climática hoje no Brasil? A ciência climática brasileira hoje no Brasil não deixa a desejar a nenhuma ciência climática do planeta. Aliás, para a nossa realidade, nós conhecemos melhor a ciência climática para o Brasil do que, evidentemente, os nossos colegas estrangeiros. Então, nós temos professores que participam, pesquisadores que participam do IPCC, nós temos assim, uma interação muito importante com várias academias de ciência chinesa, americana, a União Europeia, etc., mas o corpo científico brasileiro, a ciência climática brasileira, não deixa a desejar de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu sou muito orgulhoso da ciência climática brasileira. Nós avançamos muito, sobretudo nos últimos 30 anos. Olha aí uma boa notícia, tá vendo? Com certeza. O senhor já falou aí que um tema que vem sendo muito discutido nas COPs, mencionou a COP passada e esse tema vai aparecer de novo agora na COP 30, é o financiamento climático. Eu vou pedir para o senhor explicar como é que funciona, o que norteia essa ideia do financiamento climático, e vou pedir para o senhor explicar também a justiça climática. O que é justiça climática? Veja, o financiamento climático. O financiamento climático parte do princípio de que você tem que arcar com aquela parte do que foi feito desde a Revolução Industrial até agora e que provocou o aquecimento do planeta. É evidentemente que os países, né, do norte, sobretudo, que precisam se aquecer o tempo todo, então esses países, né, que derrubaram todas as suas florestas e etc., têm um quião maior de responsabilidade, uma parte maior de responsabilidade quando a gente compara com os países do sul global, os países dos tropicais, os países do sul, porque a contribuição dele ao longo de todo esse período, nos últimos 100 anos, vamos arredondar, está nos últimos 100, 150 anos, desde a Revolução Industrial, foram muito menores do que as contribuições dos países ricos. Então, nós partimos desse princípio, né, e a partir daí é estabelecido um determinado valor que pode ser utilizado e que tem que ser financiado majoritariamente pelos países ricos para que nós possamos nos adaptar às mudanças do clima. Então, adaptação é uma palavra-chave hoje em dia na questão climática. E ela vai ser um dos temas principais discutidos em Belém. Tá? Então, por exemplo, nós precisamos de 1,3 trilhões de dólares, né, para conseguirmos financiar, esse foi o que foi estabelecido já, né? Nós temos uns 400 bilhões de dólares, né? E o presidente Lula cobra o tempo todo, né, com a sua sutileza, né, mas ele não deixa de mencionar isso o tempo todo. De fato, foi escrito, foi acordado, mas não foi pago, né? Então, isso significa financiamento climático. Existem vários mecanismos que você pode utilizar para poder fazer com que esse recurso seja repassado. Um deles, por exemplo, é o Fundo de Perdas e Danos, que você contabiliza o que os países perderam, o que os países sofreram com os eventos extremos, etc., e você ressarce os países, e no caso o fluxo também é de norte para sul,
né, ressarce os países que sofreram perdas e danos devido à mudança climática que foi majoritariamente provocada pelos países do norte. Então, esse eu diria, o escopo principal do financiamento climático. Essa é a grande discussão, né? 2 minutos, pro senhor, no máximo, para o senhor falar sobre justiça climática. Justiça climática tem uma componente global, não tem a menor dúvida, que nós falamos agora, mas justiça climática tem muita relação a como você faz com que aqueles povos, aquelas populações, né, e aí é independente de país, que sofrem mais, né, que são mais vulneráveis, tenham um investimento majoritário desses recursos quando você compara com a outra parte da população ou das populações que tem uma infraestrutura de resiliência, uma capacidade de resistir às mudanças maior. Então, por exemplo, a questão de gênero, a questão de raça, né, a questão de sexualidade, essas populações, né, os assentados, os quilombolas, essas populações naturalmente vão sofrer mais com as mudanças do clima do que nós que moramos num bairro já bem estruturado, etc. Então, essas populações precisam sim ter uma atenção especial. Isso é justiça climática. Uma última pergunta, e aí eu vou te dar só uns 30 segundos. Tá bom. O quanto os Estados Unidos, me refiro ao governo estadunidense, o quanto atrapalha essa luta de enfrentamento a essas mudanças climáticas que afetam o planeta, sendo o governo dos Estados Unidos hoje um governo negacionista? Veja, eles atrapalham, né? Não tem a menor dúvida que era melhor que nós tivéssemos um governo que não acredita em terra plana nos Estados Unidos. É uma grande nação. Atrapalham. Mas nós vamos fazer o dever de casa independente dele. Uma coisa também que é diferenciada, considerando até os Estados Unidos, é que os estados têm uma certa independência. Por exemplo, a Califórnia está muito envolvida com a transição energética, independente do Trump dizer que acredita ou não na transição energética ou na mudança climática. Enfim, mas eu acho que nós vamos fazer o dever de casa, nós, o planeta, os outros países, independente dos Estados Unidos. A China está liderando. Não sei se você viu agora na semana passada, pela primeira vez as energias renováveis foram maiores do que os combustíveis fósseis na produção de eletricidade, o carvão. Né? Ela tem uma meta também, né? Anunciou uma muito meta... audaciosa, né? Muito eu audaciosa. Até tenho essa meta aqui, anotei para a gente conversar, essa meta chinesa, anotei para a gente conversar sobre ela, mas não vai dar tempo. Tranquilo, isso é um assunto que tem que ser muito tempo para a gente conversar, né? Depois da COP o senhor volta, com certeza, aí traz para a gente os resultados todos e a sua avaliação sobre esse grande encontro mundial que vai acontecer lá em Belém, agora em novembro. Vai ser uma maravilha. Eu sou um otimista nato, né? Com criticidade, lógico, mas sempre um otimista. Professor, muito obrigada. Bom trabalho lá na COP. Boa viagem. Sei que o senhor vai para a Antártica antes de ir para a COP. Isso. Boa viagem, bom trabalho na Antártica e lá em Belém. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Estela. Excelente estar aqui contigo, sempre. Obrigada.